Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV, 48.1 digital, 21 da NET, 19 da TVN. Vamos até a 1h45, hoje recebendo a visita de Gilmar Dalpozo, goleiro campeão gaúcho em 2000, com o Caxias, naquele time memorável que tinha muito bons jogadores e um grande técnico, que hoje é o nosso técnico da seleção brasileira, o Adenor Bach, o Tite, que aliás é grande amigo do Gilmar Dalpozo. E o Maurício Freitas, que está aqui diariamente conosco. Nós estávamos falando sobre o jogo do Grêmio ontem. O resultado, empatar na Argentina, é maravilhoso, ainda mais quando vai se decidir em casa. Se antes do jogo se dissesse, vamos negociar o empate, estava tudo certo, né? O Grêmio ficaria feliz com a negociação de um empate em 1-1. Não tem gol qualificado, então se der 2-2 aqui, teremos prorrogação e pênalti. Se der 3-3, 1-1, 0-0, e qualquer dos dois que vença, leva o título da Recopa Sul-Americana. O Grêmio vai em busca do bi e o Independiente está em busca do seu 18º título, o que o igualaria em quantidade de títulos ao Boca Juniors. Então, para se ter uma ideia do que está em jogo, são 10 Libertadores da América, 7 que ganhou o Independiente, 3 que ganhou o Grêmio, só que o Independiente, a última que ganhou foi em 84, justamente contra o Grêmio. Houve um período em que o Independiente emendou 7-2, 7-3, 7-4 e 7-5 como campeão, mas caiu de rendimento. E aí ontem, até na abertura esquentando o jogo lá na Rádio Grenal, eu fiz a seguinte pergunta: quem foi rei nunca perde a majestade? Porque tanto o Grêmio quanto o Independiente viveram longos períodos de não conquistar títulos importantes. Pois ontem se enfrentaram, foi um enfrentamento acirrado. O Gigliotti foi expulso a 25 minutos do primeiro tempo, teve a parada e tal, e o Grêmio marcou a 22, quer dizer, o Grêmio já estava com 1-0, ficou 11 contra 10. Nesse quesito, Gilmar, a gente acha que o Grêmio poderia ter tido mais ousadia, poderia ter mudado no intervalo do jogo para ganhar. No entanto, no frigir dos ovos, se houvesse uma combinação prévia, o Grêmio ficaria feliz com o empate. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Dá uma aproximada no microfone aí para ficar mais... É que esse é direcional. E você só acompanhou a repercussão do jogo, não pôde assistir o jogo, né? Eu não assisti porque acompanhei o Campeonato Catarinense dos líderes ontem, Figueirense e Chapecoense em Florianópolis, e aí não acompanhei, só os comentários. Considerando que o resultado é o importante também, falando especificamente do Grêmio, agora traz a decisão junto com o torcedor. Gilmar, você fez um grande trabalho na Chapecoense, trabalhou aqui no interior do estado, já trabalhou em outros bons times, né? Já está projetando um futuro aí para seguir carreira numa Série B, numa Série A de campeonato nacional. Chapecoense se afirmou definitivamente, né? Exatamente, um trabalho muito bem feito na Chapecoense, e antes mesmo da Chapecoense eu tinha feito 4 anos seguidos no Veranópolis, trabalhos bons no Veranópolis, fechando em 2012 com o título do interior, que para Veranópolis é inédito, ser campeão do interior, e aí condicionou a minha sequência de carreira, recebendo uma oportunidade de Chapecoense, sequência na Chapecoense, as conquistas dos acessos, foi uma projeção para o clube, para a Chapecoense e para mim também. Depois que eu saí da Chapecoense, eu fui para o Criciúma, e depois do Criciúma eu optei trabalhar nas equipes do Nordeste, caso do Ceará, o Náutico, e do Norte também, que foi o Paysandu. E agora o meu último trabalho foi no Juventude, um trabalho bem feito, dentro do objetivo que foi traçado pela diretoria. O trabalho está sendo bem feito, e a continuidade da carreira, a maturidade, a experiência, a projeção, ela vem com o tempo também. Então eu tenho que ter paciência agora para escolher, fazer a melhor escolha para a sequência. Bom, o Paysandu, que subiu de divisão, né? Não sei se subiu contigo, porque ele estava na 3ª divisão, hoje está na Série B. Não, quando eu estava lá, estava na Série B, já tinha subido. Já tinha subido. O Remo ontem chegou a ser eliminado pelo Manaus. Foi 1-1, ou era o primeiro jogo? O Remo estava disputando a Copa Verde, né? Copa Verde. E eu acho que foi eliminado, se não me engano, pelo Manaus, que é o próximo adversário do Internacional, o Remo, na Copa do Brasil. No agregado 3-1 para o Manaus.
Terminou 1-1 a partida de ontem, no agregado 3-1, já era o jogo de volta. Então esse Remo... Mas vive uma crise financeira lá também, né? É quase que permanente essa crise financeira, né? O Remo sim, já há algum tempo que está com problemas financeiros. O Paysandu já está mais estabilizado, já está 3 anos na Série B, tem uma boa gestão dentro da realidade do clube, está fazendo campanhas de regular para bom, na Série B. E o teu padrinho, o Tite, vai levantar esse caneco da Copa do Mundo? Aí eu quero que ele levante, já estou fazendo uma cobrança para ele. Mas a gente fica na torcida e a expectativa é de todos nós brasileiros que ele faça um bom trabalho e que conquiste esse título, não, especialmente nós gaúchos, né? A gente torce muito por ele, pela pessoa dele e pela capacidade dele também, então a gente vai ficar torcendo para que ele dê uma continuidade ao bom trabalho e a probabilidade de título é muito, muito grande. Vocês têm contato permanente? Tenho, inclusive essa semana falei por telefone com ele, quase que cada 15 dias, um mês, dentro das necessidades, a curiosidade, a gente troca uma ideia. De repente a gente convoca para ser olheiro para a Copa do Mundo. Ele já tem o filho dele, já tem o Kleber, já tem o Silvinho. O Silvinho também, já tem uma equipe muito boa. Ele foi para a seleção brasileira com uma equipe muito boa, qualificada. Diga, Maurício. Você estava falando antes, Gilmar, comentando fora do ar, que assistiu o jogo do Campeonato Catarinense, está acompanhando algumas partidas do Campeonato Gaúcho, como vai acompanhar hoje o jogo do Inter com o Juventude. Tem alguns jogos também do Paraná que você pretende assistir. Como é que você está vendo o nível dos estaduais, pegando os clubes do interior? Eles estão nos outros estados, eles conseguem a competitividade que especialmente Caxias e Brasil de Pelotas estão mostrando aqui no Rio Grande do Sul? Como é que estão evoluindo esses outros estaduais que não têm tanto dinheiro envolvido para os clubes do interior de cotas de TV quanto aqui, né? Falando especificamente do Campeonato Catarinense, é um campeonato mais equilibrado. Então, Tubarão está muito próximo das equipes consideradas grandes de Santa Catarina. Então, é um campeonato muito, muito equilibrado. Já que no Rio Grande do Sul, a gente sabe que, por conta do Grêmio ter participado no Mundial, a pré-temporada começou mais tarde, então está tendo dificuldade, mas a partir de agora o Grêmio entra na competição e entra muito forte por uma classificação e buscando o título. O Internacional conseguiu dar prioridade ao Campeonato Gaúcho e a continuidade do técnico também, do grupo de jogadores, está fazendo uma boa campanha. O que está surpreendendo positivamente é o Caxias, a boa campanha. Veranópolis sempre faz boas campanhas também, e o Juventude que está tentando reencontrar o caminho dele. Há um desequilíbrio no início da competição por causa da pré-temporada, principalmente no início, na preparação física das equipes da dupla Grenal e do Juventude e do próprio Brasil. A partir desse momento começa a ter algumas definições. Bem, o Juventude também viveu um período de crise financeira, né? Depois da Parmalat, porque chegou num patamar muito elevado, foi campeão da Copa do Brasil, e depois não teve mais um patrocinador, né? E isso gera alguma dificuldade, mas o Juventude consegue fazer boas vendas de jogadores, né? A base do Juventude é muito boa, então traz recursos para o clube, um presidente que é um gestor, que é um visionário, que colocou as contas em dias. Hoje o presidente do Juventude conseguiu equilibrar as finanças do Juventude sem mesmo ter um patrocinador forte. Você acha que o Juventude pode tirar algum pontinho do Inter hoje aí no Beira-Rio? Tradicionalmente é um jogo complicado, a tradição mostra isso. O momento do Internacional, esse momento é melhor do que do Juventude. Mas o ano passado eu lembro na Série B, o Internacional acho que estava com 5 ou 6 vitórias, foi jogar em Caxias e a gente vivia um momento de instabilidade. E a gente venceu aquele jogo de 2-1. Então é um clássico, é jogo equilibrado, jogo difícil. O Juventude precisa pontuar
precisa pontuar para uma possível classificação, e o Internacional tá em busca da vitória para a liderança. O Juventude chegou a ser líder da Série B no ano passado, né? 7 rodadas, sim, Pois e a gente ficou 15 rodadas no G4. Mas eu acho que eu me lembro de ter perguntado aqui, mas o que o Juventude quer? Porque te tiraram exatamente quando deu a queda, né? Sim. De rendimento. Sim. Mas o que eles achavam que não subia? Qual era a projeção de Caxias? Não, a projeção, quando eles vieram me contratar, a gente sentou na mesa com o diretor de futebol, o presidente, enfim, os representantes do Juventude, e colocaram as seguintes situações, que o Juventude, no ano passado, eles iam fazer uma campanha para manutenção. E aí eu também procurei me certificar do orçamento, e a gente chegou à conclusão que com aquele orçamento, com aquela ideia do clube, a gente conseguia se manter na Série B. Porque eu já tenho aí mais de 100 jogos na Série B, sei do orçamento, sei da qualidade e das dificuldades que tem uma Série B, conheço muito bem. Então a gente sentou e definiu isso. Claro que nós começamos a competição muito bom, a equipe jogou um bom futebol, sendo líder, estando no G4, e criou-se a expectativa. Mas internamente a gente sabia que tinha nossas limitações, que nós estávamos com algumas dificuldades também, e que a partir da metade da competição em diante, as outras equipes, elas contrataram. O caso do Internacional contratou o Camilo e Damião, o Juventude não tinha, só isso. Só isso, e que fez muita diferença, principalmente o Damião, que encaixou dentro dos sistemas, e aí teve uma sequência boa internacional. O Juventude não tinha, naquele momento, o orçamento, não tinha dinheiro para ir no mercado contratar, que poderia ter arriscado talvez em 2, 3 jogadores que fariam a diferença naquele momento. Mas a gente sabia e seguia um planejamento que foi dado para a gente. Nessa história, nesse pensamento do planejamento, o seu caso é um que é claro, o Juventude chegou num patamar em que até superava as expectativas, e quando acaba perdendo um pouco de rendimento, se opta pela troca de técnico. Como é que se trabalha isso com o grupo? Porque, claro, vocês trabalhavam pensando no melhor, sempre o jogador vai pensar em vencer, vai pensar em buscar o acesso, mas não falta um pouco de respaldo dos dirigentes para os treinadores quando se está alcançando uma meta, mesmo que em algum momento se passe um pouco dessa meta, mas para não tentar mudar esse patamar, porque se tenta tirar, às vezes, mais do que se pode de um grupo, né? Mais ou menos, para resumir a história, quando vai para um clube, nós só não queremos só não cair de divisão. Depois sente o gostinho da liderança e tal. Aí quer mais. Esse está de brincadeira. A palavra planejamento, ela é bonita, mas ela é para ser cumprida. Então, quando se faz planejamento, o planejamento ele tem início, meio e fim. Então, o planejamento ele serviu até que foi bom. E depois não tem mais planejamento. Aí resultado. Na verdade, tu fez poupança até mais do que planejamento. Mais, porque faltando 11 rodadas para terminar a Série B, a gente já tinha conseguido aquele objetivo que foi traçado. Agora, tu vai me perguntar, não quer subir para a Série A? Claro que eu quero, eu criei uma expectativa muito grande. Inclusive, enquanto o Juventude estava na liderança, eu recebi um convite da Chapecoense, que estava no time de Série A. E eu não costumo largar os meus trabalhos. Eu cumpro, eu falo planejamento, eu vou até o fim. E entendia que naquele momento, e acreditava que o Juventude tinha possibilidade, naquele momento da competição, de acesso também. E só que depois o planejamento passou a ser só resultado. Quando os resultados negativos eles vieram, esqueceram. Pois é, o Zago está aí agora. Se não conseguir classificar entre 8 no campeonato estadual, hoje o Juventude é o 9º, estaria sobrando com 5 pontos. É verdade que tem um jogo a menos que vários clubes. Eu não sei se o Zago sobrevive lá. Se contigo, na Série B, que é um campeonato mais forte, eles acharam pouco. Não sei o que você acha. Pela maneira de conduzir as coisas? Não sei, realmente essa pergunta eu não sei te responder o que vai acontecer. Tem a possibilidade ainda de classificação. Mas a sequência do Juventude ela é difícil. Tem Internacional, tem Clássico, tem Veranópolis, tem o Grêmio também. Então a sequência é bem difícil. A tabela do Juventude ela é terrível. A do Novo Hamburgo também é muito difícil. O Novo Hamburgo, se não cair, já está no lucro. A tabela do Juventude é terrível também. A tabela do Juventude, pegando aqui pelo site da Federação, enfrenta o Internacional agora na 7ª rodada.
Na 8ª rodada tem o Clássico Caju no Centenário. Então joga como visitante o Clássico. 9ª rodada enfrenta o Cruzeiro de Porto Alegre no Jacone. Na 10ª rodada o Juventude recebe o Grêmio. Então uma sequência um tanto quanto complexa. Na 11ª rodada joga com o São José no Passo da Areia e termina o Campeonato Gaúcho, termina essa primeira fase contra o Veranópolis no Jacone. O bom é que tem tudo confronto direto. Cruzeiro, Veranópolis, São José, Grêmio, tudo confronto direto. Tudo por vaga. Imaginando que com mais 6 a 7 pontos classifica. O ano passado... Não, mais 8. O 8º classificou com 12. 13 pontos. Então 13. seria mais 8 pontos. 2 vitórias e 2 empates. É isso aí. 2 vitórias e 2 empates. Exatamente. Hoje, na zona de classificação, está o Avenida com 6 pontos em 6 jogos. Né? O rendimento nesse ano está um pouquinho aquém do que se imaginava até. Não. Porque esse rendimento de 1 ponto por jogo, na projeção do ano passado, garantia a permanência. Quem faz projeção, e muitos fazem projeção com a tabela de hoje, a projeção está de fato baixa para classificar. Né? E é muito curto, é muito rápido. Faltam 6 jogos. No caso do Juventude, faltam 6 jogos. É muito rápido. É mais 40 dias de competição para essas equipes. Gilmar, com tudo que aconteceu lá em Chapecó, e depois a reação rápida da Chapecoense, com a ajuda da comunidade, com o apelo sentimental que ficou e tudo mais, você acredita que a Chapecoense nunca mais vai cair desse patamar, que atingiu um nível assim de boa administração, de boa leitura dos fatos? Porque no pior momento da sua existência, né, porque dizimou quase que um clube inteiro, né? A Chapecoense deu uma resposta a ponto de chegar em Libertadores da América. Queriam fazer com que não caísse, porque teve esse prejuízo, e ela disse, não, nós queremos entrar em campo em condição de igualdade, foi lá e buscou uma vaga na Libertadores, que o Atlético Mineiro não conseguiu. Aliás, se falou em não trocar de cargo, o Abel Braga recebeu um convite do Atlético Mineiro agora e não quer ficar no Fluminense. O Abelão gosta de sofrer no Fluminense. Mas é uma característica do Abel também. Sim. É uma característica. Não saiu da Ponte Preta para vir para o Grêmio na época. Tem alguns técnicos que eles traçam um perfil, planejamento estratégico e segue fielmente. É o caso do Abel, o próprio Tite. Eu procuro seguir meus trabalhos. Então, é dessa maneira que eu penso e é esse conceito que eu tenho sobre o futebol. E a Chapecoense? O que é esse milagre do futebol? Porque mesmo quando vocês não tinham recursos, vocês subiam de divisão. Tem o apoio da prefeitura lá também, né? Tem o apoio da prefeitura, mas a Chapecoense, na verdade, ela surpreende a todos nós, inclusive eu que trabalhei 2 anos lá, principalmente o ano passado. Todo mundo conversava sobre isso, que a Chapecoense teria muita dificuldade para se manter na Série A. No entanto, eles conseguiram fazer uma boa equipe, contratar bons jogadores, eles traçam um perfil de jogadores forte fisicamente, com imposição, que realmente possam jogar uma Série A e que é uma característica de Chapecó. E eles conseguiram montar um grupo bom e fazer uma campanha que surpreendeu todos nós. Porque antes aquela Chapecoense do acidente vinha numa sequência boa, com bons resultados. Sim, repetia 7, 8 jogadores. A continuidade sempre se destacou na Chapecoense, mas no caso do ano passado eles começaram do zero. Só que também eles seguiram o perfil que é da própria Chapecoense, do Maninho, que é o presidente, do diretor de futebol, que é o Maringá, e o Rui Costa, que está lá, mas principalmente essas pessoas que são da cidade, eles seguiram um conceito de futebol que veio desde a Série D lá. Então, por isso que deu certo. Mas é muito difícil. O que aconteceu no passado, né, para a Chapecoense é muito difícil, ainda classificando para uma Libertadores. Agora, a outra questão é a realidade da Chapecoense estar sempre tentando se manter numa Série A. Eu acho que dificilmente a Chapecoense cai de divisão. E o bom da Chapecoense, nesses últimos anos, é que ganha fora de casa. E ganha de todo mundo. Já ganhou do Cruzeiro no Mineirão, já ganhou do Corinthians em São Paulo, já ganhou do Inter aqui, já ganhou do Grêmio aqui. Olha a Chapecoense jogar, ela tem uma maneira de jogo... É aquela lá, uma linha de 4, 3 volantes, 2 atacantes e um meia que
que faz a armação da equipe. E mas sempre não tem um artilheiro. E sempre tem um artilheiro. E não foge desse padrão, principalmente dos 3 volantes. É o Túlio de Melo, é o Wellington Paulista, Arthur, centroavante. Mas a ideia de jogo é um 4-3-3 que já vem há algum tempo sendo adotado na Chapecoense. A Chapecoense, ano passado, no Campeonato Brasileiro, ganhou 9 partidas como mandante e 6 como visitante. Então há até um certo equilíbrio no desempenho da Chapecoense 15 dentro e vitórias fora. é bastante. Gilmar, você se imagina já um dia treinando o Grêmio Internacional? Já se especulou, inclusive, isso. Né? Eu me lembro de ter dado até notícia. Olha, especialmente no Grêmio, né? Quando o Grêmio estava querendo inovar, procurar um técnico, que o Grêmio aposta nisso, né? Mano Menezes, Tite, próprio Luiz Felipe, Enio Andrade treinava o esportivo, o Espinosa treinava o esportivo, né? Todos vieram do interior. O Celso Rotti no Internacional também veio do interior. Você se imagina num posto assim? Me imagino, me preparo para isso. Inclusive o Celso Rotti, o caminho de muitos desses foram meus técnicos no Caxias. O Celso Rotti em 96 estava no Caxias, depois veio para o Internacional. Exatamente. O Tite, o Mano Menezes, foram técnicos que eu trabalhei no Caxias, que depois vieram ou para o Internacional ou para o Grêmio. Então a gente procura sempre se aperfeiçoar, melhorar, né, um processo de crescimento na minha carreira, e imaginando que um dia a gente vai receber um convite para treinar o Internacional e Grêmio. Enquanto isso, a moda agora é auxiliar técnico, acho que tem que ficar perto. Daqui a pouco entrar numa comissão permanente ali já... Tem que ficar na boca, acho. Já não é com toda essa convicção, era até outro dia. Agora já os auxiliares técnicos já estão caindo. Pior que é verdade, né? Esse do Botafogo, o que adianta tirar o cara? Aí pegou o auxiliar técnico do Palmeiras. Do Palmeiras. O Alberto Valentim. Que voltou para o Rio de Janeiro 20 anos depois, né? Treinou 10 ou 20 anos depois e tal. Treinou nas divisões de base, acho lá. Mas... Alberto, que trabalhou um tempo também no Atlético Paranaense, enfim, apostou, foi pro Palmeiras, acabou tendo uma oportunidade no Palmeiras e depois agora foi nessa mudança para o Rio de Janeiro. Eu acho que ele volta depois de ter sido jogador no Rio de Janeiro. Ele é novo ainda. Ele é jovem. Cara de gurizão, hein? Pegando, já que a gente está falando em técnicos, você acredita que esse esquema, 4-2-3-1, é uma tendência para o futebol brasileiro? Para os grandes clubes que boa parte vira e mexe usam esse sistema de jogo? Não vai fugir disso. Tem muitas equipes usando esse 4-2-3-1, fazendo uma variação no 4-1-4-1, 4-3-3, que não tem muita diferença. Na verdade, você mexe só na estrutura dos meio-campistas aí. Ou tu joga com 2 ou tu joga num losango. Então, é uma tendência como o 4-1-4-1, que agora que a gente vê as equipes jogando, tanto aqui no Brasil como na Europa, no mundo todo. Falam muito do equilíbrio, né, de buscar, e por isso que algumas peças, como o Ramiro no Grêmio, são fundamentais para que esse tipo de sistema funcione, né, Gilmar? Exatamente, porque é um jogador versátil, que ele pode fazer de lado de campo como extremo, né, que a maioria dos jogos... E eu lembro quando o Renato colocou ele pela primeira vez, que foi uma surpresa, e eu só não estou lembrado do jogo, mas ele fez um gol nessa estreia dele jogando pelo lado de campo. E depois o Renato, dependendo da situação, coloca ele como segundo volante, saindo mais para o jogo também. É um jogador versátil, que joga tanto pelo lado como por dentro também. O Ramiro é um jogador que faz falta no Grêmio, né, Rex? Faz falta. Não tem um que tenha a mesma característica para a função. O Michael Suel pode jogar ali, o Cícero pode jogar ali, o Jailson adiantado pode jogar ali, mas com a característica do Ramiro. E o Ramiro chega para concluir, né? E chega inteiro para concluir, não chega se esbagaçando, ele chega chutando. Foi um jogador que cresceu muito, né, Gilmar? Cresceu muito, e esse jogador é todo jogador que o técnico gosta de contar com ele dentro de campo, porque ele faz essas variáveis. Então, se tu precisar mudar a tua postura, tu não precisa mudar o atleta, tu muda só o posicionamento do jogador dentro de campo. Então é interessantíssimo. Eu tinha o Paulinho Dias, um jogador que fazia essa mesma característica na Chapecoense. Jogava pelo lado e, eventualmente, como se desenhava o adversário, eu colocava ele por dentro para jogar. Mas exatamente essa característica. Era um jogador interessantíssimo. São jogadores raros, né? Raros.
Sandoval no Inter em 97 fazia uma função parecida, mas o Sandoval tinha uma outra característica, né? Ele pifava o companheiro também, além de ter aquela movimentação forte, ele virava e mexia, ele tocava pro Fabiano e o Fabiano pro Christian. Mas não são todos os atletas que têm essa facilidade, porque tem que ter uma adaptação de treinamento na função. Eles fazem muito rapidamente. Se tu pegar o Ramires, iniciar o jogo pelo lado e depois, durante o jogo, colocar ele por dentro, ele vai fluir com naturalidade, vai jogar. Mas são poucos os atletas que têm essa versatilidade e essa qualidade para fazer. Vamos recordar um pouco para os nossos telespectadores aquela conquista de 2000 que tanto orgulha vocês, né? Porque vocês ganharam simplesmente do time do Ronaldinho Gaúcho e de um técnico de vasta experiência que era o Antônio Lopes, né? Eu me lembro daquele 3-0, aquela saranda que vocês deram no Grêmio lá em Caxias do Sul. Até o Lopes estava brigado com o Derlei, colocou o Silvio no gol. Recorda um pouco pra gente aí. E o Silvio, naquele jogo de Caxias, foi o melhor em campo. Foi. Eu lembro que aquele jogo foi 3-0, por aquilo que o Caxias produziu, era para ser tranquilamente 5-0. Eu lembro esse jogo em Caxias do 3-0, eu não fiz nenhuma intervenção, não fiz nenhuma defesa. Não tive nenhuma participação direta no jogo, a não ser cobrar tiro de meta. Então, realmente, nós tivemos uma superioridade. Mas aqui em Porto Alegre jogou o Derlei. Não, foi o Silvio. Foi o Silvio. Foi o Silvio. E depois o jogo de volta, o 3-0 não deu uma pênalti condição. Do Ronaldinho aqui? Foi, no final do jogo. No final do jogo, deu pênalti pro Grêmio e o Ronaldinho bateu, tive... A felicidade, né? Talvez a competência. Disso aí, não? Foi o auge da minha carreira como atleta, né? Foi o melhor momento. E foi o melhor momento, talvez, de vários atletas. Gil Baiano, Paulo Turra, o próprio Tite, naquele momento. Que é o teu representante hoje. O Tite, que é representante, Ivair. E aí aqui no Olímpico foi um jogo mais... O 5 não era o Caçapava? Não, já tinha jogado no Inter. O Caçapava tinha sido de uma outra geração, 94, 93. Bom, mas a gente lembra o time. Gilmar Dalpozo. Jairo Santos. Paulo Turra, Emerson. Emerson. Paulo Turra depois foi pro Palmeiras. Depois foi para o Palmeiras, depois foi para Portugal também, Boa Vista. Emerson, lateral esquerdo, Sandro que era Neves. Improvisado na esquerda, era o Sandro Neves. Sim, mas era improvisado, mas jogou no Grêmio depois, como lateral esquerdo. Como lateral esquerdo. E aí nós tínhamos o nosso miolo do meio campo, que era muito bom, né? Ivair, o Tite, Gil Baiano e Maurício. Olha, estamos vendo as imagens do primeiro jogo aí. E na frente era o Jajá, que jogava pelo lado como jogador agudo, e o Adão era o centroavante. Esse é o primeiro jogo, gol de Gil Baiano de cabeça. Gil Baiano era muito bom jogador, né? Bom jogador. Jogou no Internacional depois, né? Jogou uma qualidade técnica, o lance 1 contra 1, batia bem na bola. E quem é essa patada aí? Isso aí foi do Evair, o volante. Tá, mas paramos no centro médio. Quem era o centro médio? O Tite, Evair, Gil Baiano e Maurício. Era o Maurício que faltava. Tá. Era um quadrado aí que a gente tinha. Jajá e Adão. Jajá e Adão eram os dois atacantes. O Márcio Ran estava no... Esse time circulou bem, né? Só em time grande, né? Foi. A sequência da carreira desses atletas foram boa. Inclusive do técnico depois, vindo pro Grêmio. O Márcio Ran estava também no grupo. O Márcio fez o terceiro gol. No primeiro jogo lá em Caxias, ele fez o terceiro gol. O Márcio tinha jogado no Internacional, né? Em 97, não? Não, foi em 2002. Ele veio pra cá depois. Foi depois. Foi com o Celso Roth em 2002. Foi depois. Foi depois. Foi depois. E aí já foi o jogo lá, foi o jogo no Olímpico já. Não, acho que ainda lá. Em Caxias, esse é em Caxias. Esse é o jogo em Caxias. E vocês viviam uma crise na época que quem bancava era o homem da Intral lá, né? Era o Darrigo, que era o presidente. Nelson Darrigo. Eu lembro de falar com eles, não, estou me incomodando na empresa, nós vamos ganhar esse título. E nós passamos muita dificuldade, principalmente na questão financeira, mas aquele grupo de jogadores e a comissão técnica e a diretoria, ela se fortalecia nos momentos difíceis, era uma marca registrada daquela equipe. E toda vez que tinha uma adversidade, a gente crescia muito, inclusive nos grandes jogos, nos clássicos. A gente conseguiu vencer os clássicos. Deixa eu te dar uma provocada.
O Juventude 98 era melhor do que esse Caxias de 2000. Cada um na sua época. Não, mas o Juventude massacrava o Internacional e depois aguentou 100 mil pessoas no Maracanã contra o Botafogo. A gente quer tirar essa dúvida um dia. A ideia ainda de fazer um jogo beneficente da equipe que foi campeão do Juventude em 99. É o jogo. Enquanto você está falando, nós estamos mostrando o segundo jogo. Olha o Ronaldinho, o cara de guri, ó. E a equipe... aquele goleiro ali, mão furada, hein? Pô, tava bem mesmo, hein? Tava largando bola. Essa aí eu defendi em 2 tempos. Você jogou quantos anos no Veranópolis? Joguei 3 anos no Veranópolis. 3 anos. E 2 anos em 90, lá nos anos de 90, 94 e 95, e depois eu encerrei a minha carreira. Treinou no Veranópolis? Treinou. Parceria, hein? Eu acho que eu sou o atleta que mais tempo trabalhei como atleta com o Tite. Foram 6 anos. Tem um técnico para contratar aí, não sei o que estamos esperando. Com todo esse o Tite treinou o Caxias em 91. Ele teve uma passagem rápida em 91. Depois ele foi para Veranópolis, Juventude, Guarani de Garibaldi. Comentou na Rádio Caxias. Comentou na Rádio Caxias, já estava largando, já estava desanimado. Esse período foi muito difícil para o Tite. Depois que ele saiu do Juventude, ele trabalhou a Marco Polo, um time amador lá de Caxias, e trabalhou um período na Rádio Caxias. E depois que ele foi para o Caxias, e ficou 2 anos fechando com o título de 2000, e depois ele veio para o Grêmio. Por isso que não dá para desanimar. Eu me lembro também do Tite, quando voltou do exterior, a gente trazia aqui no Cadeira Cativa, levávamos na rádio, e tinha uma cisma do Internacional, que ele era gremista, não podia treinar o Inter, e eu lembro da campanha que nós fizemos. O que é isso? Um cara como o Tite vai estar preocupado com o Grêmio Internacional, e mesmo que fosse torcedor de A ou B, e aí o que interessa isso, né? Que aqui a gente rivaliza muito, né? Mas qual é? Você falou do jogo, vocês querem ainda fazer um tiratema dos velhos? Da equipe que foi campeão do Juventude em 99, Copa do Brasil, e a equipe campeã do Caxias em 2000, Campeonato Gaúcho. A gente quer fazer um jogo beneficente. E aí a gente vai saber qual que era a melhor equipe. Não vai ter acordo para terminar empatado, então, esse aí. Vamos ver. Acho que não. Eu fiz uma provocação pelo seguinte: o Juventude tinha mais dinheiro, o Juventude tinha Parmalat por trás e tudo mais. Mas 98 o Juventude ganhou e bem o Campeonato Gaúcho em cima do Inter, como o Caxias ganhou e bem o título em cima do Grêmio. Mas o Juventude conseguiu ganhar um título nacional, né? Conseguiu ganhar um título nacional e eu trabalhei nos dois, né? Trabalhei no Juventude e trabalhei no Caxias. Então, não quero tirar o mérito daquela conquista do Juventude, mas por trás tinha uma Parmalat forte, que eu lembro que na época eles contrataram o Cafu, contrataram o Mirandinha, contrataram os jogadores a nível nacional, jogadores de qualidade, e por merecimento também foram campeão gaúcho em 98 e campeão da Copa do Brasil, fazendo uma bela campanha. Tinha Mabilha, tinha Flávio, tinha Laurinho, tinha Emerson. Puxa vida. Tinha uma bela equipe. Índio zagueiro. Não esse, o outro que tinha cara de índio mesmo. Sim. Ele tinha uma cara de índio. Não o índio do Inter. Não o índio do... Mas jogou lá e bem também. Jogou também Jogou lá e bem. Tava de aniversário ontem o índio, o que passou pelo Inter. Tá viajando aí com ex-atletas Brasil afora aí para angariar sócios para o Internacional. Gilmar, o milagre do Novo Hamburgo no ano passado, que acontece de 20 em 20 anos, você acredita que em algum momento vai diminuir essa distância ou, pelo contrário, pela diferença financeira pode até aumentar? Eu acho que demora, talvez não 20 anos, mas cada 10 em 10 anos. Mas eu falo, é muito difícil, e por isso que a gente valoriza muito conquistar um título no interior, porque ganhar um título de Internacional, Grêmio, é difícil, muito difícil. O último foi o Caxias. O último foi o Caxias, e também com um detalhe, nós tínhamos trabalho... Penúltimo agora. Aquele Caxias tinha trabalho de 2 anos, sequência, permanência de técnico, continuidade. O que surpreende no Novo Hamburgo é que o Novo Hamburgo, ano passado, teve que
montar uma equipe toda, um grupo de jogadores para o Campeonato Gaúcho, e por isso que surpreendeu. Normalmente você consegue ganhar um título de Internacional e Grêmio, falando do Campeonato Gaúcho, com trabalho a longo prazo, que aconteceu com o Caxias, com o Juventude, o Novo Hamburgo ano passado, porque o Novo Hamburgo no segundo semestre ele disputa, acho, só a copinha, né? Então formou uma equipe, formou um grupo e por merecimento também conquistou o título. Deixa a pergunta pro Gilmar responder depois do intervalo. Ano passado até o Novo Hamburgo disputou a Série D, mas com uma equipe bem descaracterizada, né? Não consegue manter essa base. E aí a pergunta que eu te faço é essa, Gilmar. Tem como as comunidades do interior, exceção talvez a Caxias do Sul, que já tem o Juventude fazendo isso, e Pelotas com o Brasil, mas os demais clubes têm como criar uma base sólida pensando em manter o mesmo investimento no Gauchão e no segundo semestre, que não tem tanto dinheiro da TV? Já voltamos e aí o Gilmar Dalpozo responde. Um resumão das notícias das últimas horas. Grêmio com um a mais em 65 minutos, empata na Argentina e joga por uma vitória simples na próxima quarta na Arena, 10 da noite, hein? Para conquistar o título da Recopa, o presidente Romildo promete fazer aí promoção de ingressos. O que Renato falou depois do jogo? Que a equipe toda não foi bem no primeiro tempo, na segunda etapa melhorou um pouco. Importante é que se saiu vivo da Argentina. Pior, diz o Renato, se tivesse perdido o Grêmio, na Arena o jogo será diferente, promete o técnico tricolor, que tem crédito, né? Direção planeja baixar os preços dos ingressos para a segunda partida, projeção é de 50 mil gremistas na Arena. Se o jogo vai passar ao vivo para Porto Alegre, pouco importa, né? Importante é ir ao estádio e ajudar o Grêmio. Hernani Brocador deve realizar hoje o último exame que falta para ser anunciado pelo clube. Assina até o final de 2018. No Inter, Colorado enfrenta o Juventude hoje à noite, 19h15 no Beira-Rio. Direção aguarda de 10 a 12 mil espectadores. Novidade entre os relacionados, o Wellington Silva. O jogador ficará no banco de reservas e deve fazer a sua estreia. Danilo, Dudu, Klaus, Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Potker, D'Alessandro, Patrick, Leandro Damião, a exceção do lateral esquerdo, que o Wendel até poderia ter concentrado, mas vem bem o Iago. Esse é o time titular do Inter. Juventude venceu apenas uma partida no Gauchão até o momento. São Paulo, de Rio Grande, vem de 2 empates contra Novo Hamburgo e Avenida. Hoje, o Caxias está classificado, o Brasil de Pelotas praticamente classificado com 13, o Internacional tem 12, falta mais uma vitória, que pode ser hoje. O São José falta mais uma vitória, tem 11. São os 4 primeiros. Estariam caindo São Paulo de Rio Grande e Novo Hamburgo. Na Libertadores ontem, Banfield Nacional do Uruguai 2-2. Vasco praticamente classificando 4-0 no Jorge Wilstermann. Hoje, 8h15 da noite, tem Júnior Barranquilla e Guarani. Na Copa do Brasil, Fluminense de Feira perdeu para o Náutico por 1-0. O Sport joga hoje com o Ferroviário às 7h15. Também tem Fluminense e Salgueiro, Vitória e Corumbaense, todos às 7h15. Às 9h30 da noite tem CSA e São Paulo, Novo Hamburgo e CRB. É partida única. Se der empate, prorrogação. Aliás, se der empate, pênaltis direto. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa. Melhor custo-benefício de Porto Alegre, hein? 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem, verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que é um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão. Segue o desafio.
Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Tem como se manter sem a ajuda da televisão, por exemplo, Gilmar Dalpozo? É muito difícil. Divisão de base não tem como fazer no interior? Seria uma das soluções. É um orçamento mais baixo e a possibilidade também de revelar jogadores. Vamos pegar o caso do Veranópolis. É uma cidade de 23 mil habitantes. O Campeonato Gaúcho, que é o forte, que o Veranópolis disputa com o Internacional, o Grêmio, com as grandes equipes do Rio Grande do Sul, tem ido muito... pouco torcedor tem acompanhado, então não é nada rendável o Campeonato Gaúcho. E aí, se for disputar uma série D, vai comprometer para o próximo ano. Caso do Ipiranga de Erechim. O Ipiranga de Erechim, o ano passado, disputou. Foi bem na C e caiu. E caiu no Campeonato Gaúcho, porque depois falta o orçamento para investir no Campeonato Gaúcho. Contra a minha ideia, porque no Veranópolis a gente conquistava a vaga da série D, e aí os profissionais no segundo semestre ficavam parados. No meu caso também, a gente tinha conquistado por direito a disputa de uma Série D. Abriu mão, né? Uma vez foi o Pelotas que ficou com a vaga, acho que outra foi o Cerâmica. Então, é muito difícil. Para se manter, é difícil por conta da cidade, que não tem... a população é pequena e o orçamento também, tirando Caxias... E Pelotas, que são cidades maiores. Agora, com um padrinho como o Tite tinha que te abençoar e te colocar num time grande aí, né? Não, mas ele já ajuda, ele ajuda em muito. Sou um privilegiado de poder falar com ele, trocar ideias, pegar informações. Ele foi fazer período de estágio antes da seleção, ele foi para o Barcelona, Real Madrid, e aí eu tenho acesso a todos os trabalhos de campo, de maneiras de conduzir o grupo. Então eu sou um privilegiado, ser só amigo dele, dessa pessoa maravilhosa. É verdade. E depois poder trocar ideias enquanto estiver trabalhando de novo, isso vai acontecer logo ali, né? Inclusive informação de jogadores e tudo mais, porque vocês, com o caráter que têm, com a maneira que trabalham, observam muito esse negócio de fora de campo, né? Com certeza, a gente busca o máximo de informação da característica do atleta, mas principalmente da conduta, porque é aquilo que a gente entende como verdade, como conceito da vida, não só do futebol. Foi por isso que o Caxias foi campeão em 2000? Também, porque todo mundo pensava dessa forma. Um grupo de caráter além da qualidade. Valeu, boa sorte, Gilmar. Obrigado, bom trabalho. Até às 19 horas.